4h25. Hoje é dia da gente conversar com a Patrícia Rossi, que traz sempre assuntos importantes. Aliás, o assunto de hoje é bem legal, faz parte do momento. Nós vamos falar com a Paty sobre a janela de Overton versus comportamento. Por que eu falo que esbarra, né, na verdade, dentro desse momento que o Brasil vem passando, esbarra na política, porque essa janela de Overton fala exatamente sobre os discursos dos nossos políticos. Um belo assunto, Paty. Seja bem-vinda, boa tarde, um beijo, Paty. Beijo, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Número 1, e eu já vou falar que é do mundo, né? Porque eu penso alto, sou grande. Rô, deixa eu só falar a respeito daquele teste da janela de Johari que eu dei na semana passada para o nosso ouvinte. Sim. Foi a Larissa Domingos que ganhou. Ah, que bacana. E ela já está fazendo a janela, já está me mandando o teste, e eu já vou fazer a devolutiva do feedback. Só para ser uma coisa bem transparente. Que legal, parabéns, okay? Larissa. Bom, vamos falar da janela de Overton? Vamos. Né? Começa explicando para a gente qual o conceito, como é que ela funciona, Patrícia. Sim. A janela de Overton, ou a janela de discurso no mundo político muito conhecido, ou a janela de manipulação muito conhecida dentro do marketing das redes sociais e das mídias sociais, ela é um conceito criado pelo Joseph P. Overton, né? Ele é ex-presidente do Centro de Políticas Públicas em Michigan, nos Estados Unidos. E esse conceito, ele foi criado, esse estudo, ele nada mais diz que tudo aquilo que está dentro do que é aceitável pela população ou pela sociedade, ele pode ser manipulado. Então, se você é um político e você começa aí sua carreira política, você vai estabelecer o seu discurso dentro dessa janela que a sociedade tem como aceitável. Então, o político, para ele manter a segurança dele, e aí nós estamos falando dentro da política, que também é um comportamento, ele vai trabalhar dentro da janela de Overton do que é aceitável pela sociedade. Ele vai falar aquilo que o eleitor dele quer ouvir. Trocando em miúdos, né? É isso, né? Então, nós pensamos aí que dentro dessa janela nós temos alguns tópicos que o próprio político ele vai levar em conta. Dentro da janela vai estar o que é aceitável, o que é sensato, o que é popular. E logo, novamente, abaixo, popular, sensato e aceitável. Então, o discurso dele, toda a campanha política dele vai estar pautada dentro dessa janela. E o que é essa janela? É o que a sociedade, naquele momento, ela vê como verdade absoluta, o que é aceitável para ela. É tudo aquilo que ele falar fora do que está estabelecido dentro dessa janela de aceitável pode gerar um desconforto nos eleitores dele. Ou seja, se ele ir contra tudo aquilo que está sendo falado naquele momento, se ele tiver um discurso diferente, ele corre o risco de ser rejeitado. Então, observa como isso é interessante, aonde já começa o poder de manipulação. Uhum. Nem sempre aquilo que ele está falando é o que ele vai fazer ou é a forma com que ele pensa ou age no dia a dia. Ele só está usando de uma ferramenta, e nesse caso da janela de Overton, onde está dizendo como que a sociedade está naquele momento, o que é aceitável para a sociedade ou não. Então, aqueles temas que não são aceitáveis pela sociedade, ele não vai tocar, ele não vai mexer. Isso não quer dizer que depois isso não possa ser algo que seja manipulado. Pode se manipular. Claro, num primeiro momento ele não vai falar para conseguir o que ele quer em relação ao seu reduto eleitoral. Sim. Depois ele pode aplicar aquilo que é inaceitável num segundo momento, né, Paty? E daqui a pouquinho eu explico como isso funciona. Uhum. E como é que a gente se protege? Aliás, não, tem outra pergunta aqui para te fazer. Onde esse conceito, a janela de Overton, pode ser empregado? Em tudo, Rô. E ela é empregada em tudo. Na política, usando esses Porque até agora eu estou vendo a cara do político, né, em termos de manipulação. Vamos falar nas campanhas publicitárias. Uhum.
Todas as campanhas publicitárias, elas trabalham dentro dessa janela. Sim. Porque se ela falar ao contrário do que a sociedade acredita como aceitável, ela tem aí um processo de rejeição. Mas vamos olhar por um outro lado, que é super interessante. Mas o marketing requer isso, né, Patrícia? Sim, mas ele aí, precisa vender um produto, digamos. Sim, mas ele também pode manipular de que forma que as pessoas vão aceitar esse produto. Vamos olhar lá atrás, nos anos 70, nos anos 80, e até um pouquinho antes, como era super chique, super fino fumar. Existia-se uma campanha massiva para você cada vez ter mais pessoas que fumassem. Isso estava dentro do que era aceitável. Em determinado momento, você observa que se começou a trabalhar, as mídias começou a se trabalhar, mas não trabalhando contra o cigarro, que é isso que é a grande sacada, mas sim fortalecendo as pessoas a cuidar da sua saúde. Não trabalhou contra o cigarro, mas trabalhou fortalecendo a saúde. Então, criou mecanismos paralelos, né, para que as pessoas mudassem o conceito dela de aceitável fumar como inaceitável e hoje praticamente proibido, porque você tem locais hoje fechados que é proibido. E você observa que isso não mudou essa concepção de uma noite para o dia. Então, aí se aplica também o emprego dessa janela, porque você vai levar a abertura dessa janela dentro do quadrante que você quer manipular. O caso do aborto hoje, né? Eu ia te fazer essa pergunta, né? O aborto ainda é crime, mas o novo governo abriu aí alguns caminhos em relação à legalização, não digo legalização, mas abriu alguns caminhos mudando aquilo que já existe como lei. Isso pode, de uma forma coletiva, o que é inaceitável, de uma forma coletiva, através do comportamento, aos poucos as pessoas irem, estou aceitando, né? É normal. Já aconteceu, Rô. Eu vou mostrar um gráfico aqui, muito rapidamente, vamos ver se vocês conseguem ver. Dá para ver a coluna? Mas, Dá. O que acontece? Levanta um pouquinho só. Você pode ter acesso também a essa coluna no site do Brasil Paralelo, porque eu tirei de lá. Uhum. E fica muito claro entender essa métrica. Há alguns anos atrás, o aborto ele era inaceitável, ele era proibido. Sim. Então, não se falava de legalizar o aborto, mas se falava de preservar a saúde da mulher. Então, ele saiu da métrica de extremamente proibido, de proibido, para proibido com ressalvas. Quando o aborto ele acontecesse quando a saúde da mulher fosse colocada em risco numa gestação, então poderia se fazer o aborto, ou no caso da gravidez ter sido fruto de uma violência sexual, de um estupro. Então, o aborto também seria legal. Então, você observa que já houve uma mudança dentro dessa janela. Você saiu do proibido, aí se trabalhou a situação da saúde da mulher e não da legalização do aborto. Então, você observa que sempre tem um caminho paralelo, né, que se lida com aquela situação de uma outra forma para mudar a forma que você enxerga a situação. Então, olha, eu pensando de forma racional, sou contra o aborto, mas olha, pensa, se a saúde da mulher, se eu estiver grávida e minha saúde estiver em risco, então eu posso fazer um aborto. Se eu sou vítima de uma violência sexual, gerei uma criança, então eu não quero essa criança, eu também posso fazer esse aborto. Então, você observa, saiu do proibido para o proibido com ressalvas. Uhum. E agora nós estamos correndo o risco de levar essa métrica para o neutro. O neutro é tanto faz como tanto fez. Ou novas ressalvas. Minha saúde, minhas regras. Nesse momento, quando é implantado isso, você sai para o legalizado com ressalvas para logo depois ser legalizado sem ressalva. Então, observa como essa métrica trabalha. Sim. E é um processo de evolução, sempre com... não falando diretamente contra aquele assunto que na sociedade ele não é popular, ele ainda é visto como uma forma que vai te causar uma certa impopularidade, vamos colocar assim, mas se cria um caminho para se chegar naquele objetivo, criando situações que faz com que você mude a sua visão em relação àquilo. É um discurso que vai se construindo aos poucos até atingir o objetivo dele. E aí você acha que a sua opinião é sua, mas na realidade a sua opinião já foi manipulada durante muito tempo. Ô, Paty, como é que a gente pode... Quer fazer alguma pergunta, Eren?
Eu gostaria. Pode, fica à vontade. Olha, o Éden, nunca participou. Olha, estou feliz, super feliz. Meu coração está batendo até mais forte agora. Que legal. Saudade de você. Boa saudade de você também. Bondade sua, Patrícia. Hoje, por um acaso, eu estava acompanhando e eu vi uma notícia a respeito da capital da Dinamarca, Copenhague, que tinha uma praça que era chamada Praça das Agulhas, ok? Por quê? Porque tinha muitos dependentes químicos que se utilizavam de drogas ali. Com relação à questão da Cracolândia em São Paulo, que o governo paulista vira e mexe, tenta de toda forma, e agora uma das ideias é a tentativa de prisão compulsória. O que eu estou trazendo esta informação, e depois vem minha pergunta. Aí a prefeitura de Copenhague pegou e montou ali aos arredores um local específico para aquelas pessoas que são viciadas em drogas e heroínas se utilizarem das suas drogas, com agulhas descartáveis, com pelo menos uma infraestrutura de saúde para que elas não compartilhassem agulhas. Resultado disso, calma que eu vou chegar lá. Resultado disso, houve uma redução no número de pessoas que precisaram ser internadas, no número de atendimento de pessoas com overdose e número de pessoas contaminadas com HIV, com hepatite, com outras doenças que eram transmitidas pelo compartilhamento das agulhas. Então foi esta a informação dada por um repórter para tentar fazer o quê? E aí chega a minha pergunta. A questão da comparação do que já foi feito lá fora com o que está sendo feito aqui dentro também é uma maneira de se implementar a janela de Overton, né? Você falar assim, olha, vem cá, você está falando que droga não pode, mas em lugar que já liberou a droga, aconteceu isso daqui. Ou seja, eu trago uma maneira que foi positiva em algum lugar, em outros lugares não trago a informação de que a mesma saída não foi bem sucedida, mas eu trago da onde foi bem sucedido para tentar implementar e convencer as pessoas a pelo menos começar a aceitar a ideia, pode ser que um lugar reservado para essa pessoa resolva o problema das drogas. Seria esta também um outro comparativo que podia encaixar, Patrícia? É exatamente isso. Vamos colocar de uma outra forma. Vamos colocar assim, Éden. Vamos colocar que eu faço essa implantação no lugar da Cracolândia, sem comprovar que isso é um resultado positivo, é um resultado favorável. Eu vou ter aí a população totalmente descontente com essa ação. Agora, quando eu trago um case de sucesso, observa, olha o nome, case de sucesso, né, de uma situação num outro país que é considerado aí um país super desenvolvido, com políticas públicas favoráveis, o que acaba acontecendo? Isso me leva a crer que pode ser uma saída favorável. Então, aquilo que eu iria ver de forma negativa, que eu não iria aceitar de forma alguma, eu passo a aceitar de uma maneira bastante favorável. Olha que interessante, vai diminuir o número de pessoas doentes, vai diminuir o número de pessoas infectadas, enfim, eles transformam algo, se pega uma notícia, manipula algo que é extremamente nocivo e negativo e transforma algo em positivo, favorável, porque ele vai te mostrar que a intenção é proteger você, proteger a tua saúde, sim, proteger os seus, aqueles que você tem amor, que você tem carinho e que tem muita preocupação com o seu estado, tanto de saúde como emocional. Você não quer que o teu parente vá a óbito numa situação dessa, então você entende que eles estão sendo cuidados de uma maneira positiva. E, na realidade, não. Só está legalizando algo que deveria ser visto de forma diferente, né? É isso, você tem toda a razão. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Paty. Como é que a gente pode se proteger desses perigos das manipulações que estão em todos os lados, né? Por todos os lados. Principalmente hoje, né? Com tantos youtubers, com tantos formadores de opinião, como que você se protege? Com tantas fake news. Principalmente, né? E hoje as pessoas, Rô, elas não querem estar fora da janela, elas não querem ser rejeitadas. Então, mesmo que elas não pensem da mesma forma, elas vão se posicionar como se pensassem, porque elas não aguentam a rejeição.
né? Então, como que você se protege? Autoconhecimento, sabendo quem eu sou e quais são, prestem bem atenção, os meus valores inegociáveis. Inegociáveis, quais são os valores que eu não negocio? E quando alguma situação bater dentro daqueles valores que você não negocia, você tem a firmeza de dizer, eu não aceito isso. Mesmo que o mundo esteja falando ao contrário daquilo que você acredita, se posicione dizendo que você não concorda. Porque você se conhece e você entende que a opinião do outro é do outro. E isso não pode mudar a forma de você enxergar o mundo e nem mudar a forma de você se relacionar com o mundo. Você é quem você quer ser. Então, a opinião dos outros não me interessa. Eu sei quem eu sou, eu tenho os meus valores inegociáveis e é em cima desses valores inegociáveis que eu caminho. Então, essa é uma forma muito bacana, você saber quem você é e quais são os seus valores. Lembre-se, inegociáveis, você não negocia. Se você não é uma pessoa corrupta, não importa que o mundo esteja corrupto. Você não tem que se tornar uma pessoa corrupta para agradar ao mundo, né? Você continua sendo quem você é e as pessoas que gostarem de você, elas vão caminhar junto com você. Uhum. E quem não gostar, é problema de quem não gostar. Vão gostar de você do jeito que você é, né? Assim. Quando gosta, gosta, né, Quando não gosta, não gosta. A gente conversou com a Patrícia Rossi, nossa analista comportamental, colunista todas as terças-feiras aqui. Agradeço demais, Paty. Muito obrigada. Aprendemos muito hoje também. Um beijão a todos, fiquem todos com Deus, sejam muito abençoados. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer solicitação, entre em contato comigo nos meus canais. YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, tem bastante conteúdo. No Instagram, Patrícia Rossi _oficial, Patrícia Rossi _oficial. WhatsApp 14997740965. Um beijão, fui. Beijo, até terça que vem, Paty. Obrigada, viu? Ligado na cidade.